Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Nessa manhã nos reunimos para louvar, adorar, orar e engrandecer o nome do Senhor, para meditar também na Sua palavra, que é eterna, viva, eficaz. Essa palavra que os céus e a terra vão passar, mas essa palavra é eterna, é para todo sempre, porque é a palavra de Deus. Por isso ela é suficiente, porque ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus e por isso ela tem toda a autoridade em nossas vidas. Estamos no livro de Lamentações e hoje eu gostaria de meditar com você no capítulo 4 do livro de Lamentações. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto maravilhoso, Lamentações, capítulo 4. E eu gostaria de meditar junto com você nesse texto, Lamentações, capítulo 4. E eu gostaria de ver com você 3 pontos importantes nesse capítulo. O primeiro deles é que Deus deixou o povo nessa terra e venceu seus inimigos e derrotou aquelas 8 nações de diante deles. E lhes abençoou, e lhes prosperou, e lhes fez avançar e conquistar a terra. Mas agora o que temos é Israel completamente derrotado pelos inimigos. A nação está completamente vencida pelo próprio inimigo, por causa dos pecados da nação de Israel. E o texto vai dizer que o pecado do meu povo, versículo 6, é maior que a maldade do meu povo, é maior do que a maldade de Sodoma, do que o pecado de Sodoma e Gomorra. E assim é de fato, o pecado do povo de Deus, ele é maior porque o povo de Deus peca contra a graça de Deus. Sodoma e Gomorra não conheciam praticamente nada de Deus, talvez nada, mas a igreja conhece. A igreja tem as escrituras, tem a revelação da graça, da palavra de Deus. Então, quando nós pecamos contra aquilo que é mais sagrado. Thomas Watson disse algo que realmente é muito impactante. Ele diz que o pecado de um cristão é pior que o pecado dos demônios, porque os demônios não foram redimidos. Então, o pecado da igreja, o pecado do cristão é contra a cruz de Cristo, é contra o sangue precioso da aliança. E o pecado de Israel é contra Deus. As outras nações não tinham a lei, as outras nações não tinham a revelação do Senhor, mas Israel tinha. Então, o que nós vemos é que o pecado da nação de Israel é um pecado muito mais grave e muito maior é o pecado nosso, dos nossos dias. Nós que já conhecemos a graça de Deus e temos Cristo, porque nesse momento Israel não tinha Cristo, não tinha o Messias, o sangue ainda não havia sido derramado naquela cruz. Então, o nosso pecado é mais grave do que qualquer pecado de pessoas que vieram antes. Por quê? Porque temos mais luz, temos mais graça diante de Deus. E o pecado é essa destruição, é a destruição de si mesmo, é a destruição das crianças. Veja, o livro de Lamentações está preocupado com as crianças. É um livro que fala das crianças, é um livro que se atenta à dor, ao sofrimento das crianças. Infelizmente, o pecado dos pais afeta diretamente a vida dos filhos. E as crianças, elas sofrem a penalidade do pecado dos pais. Por isso que Deus, ao invés de ter esse sofrimento sobre as crianças, Deus disse, olha, você vai tomar esse mandamento e você vai vivê-lo. E depois de vivê-lo, você vai inculcar no coração do seu filho, na mente dele. Você vai colocar esse mandamento de amar o Senhor, de obedecer que Ele é o primeiro e o único. E você vai viver esse princípio, seu filho vai perguntar por que você faz isso, e você vai dizer, porque nós éramos escravos, e o Senhor nos amou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos trouxe vitória sobre essas nações, mas agora o que temos é um povo derrotado, o que temos agora é um povo falido. Quantas famílias não estão assim? Quantos casamentos não estão assim? Quantos filhos não estão assim? Nós precisamos colocar no coração das crianças as palavras, elas precisam da salvação em Cristo. Não é porque são crianças que não precisam, é o oposto. É um momento onde
o ser humano, por não ter tangido o pecado de forma mais profunda, ainda está quebrantado, ainda está aberto, ainda está suscetível ao toque de Deus de uma forma mais profunda. A maioria das pessoas que estão hoje na igreja, que permanecem em Cristo, elas se converteram na infância. Então a infância é algo muito importante. E há uma atenção toda especial no livro de Lamentações de Jeremias em relação às crianças. Então, é algo que nós, como cristãos, precisamos atentar. Nosso pecado é maior do que o pecado de qualquer outra pessoa, inclusive dos demônios. Nós precisamos viver em santidade, transmitir isso aos nossos filhos. E o texto segue, e o segundo ponto que eu queria ver com você nesta manhã é justamente o versículo 13. O texto vai mostrando no versículo 12: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo que entrasse o inimigo, o adversário, pelas portas de Jerusalém. Nós já vimos isso, vimos que eles não acreditavam que uma invasão fosse possível, eles não atentaram para o seu fim, e agora novamente lá, Jeremias está falando, olha, eles não atentaram para o fim deles, do que poderia acontecer com eles. Eles entraram na ilusão, e esse é o pecado. Não vos enganeis, nós acabamos nos enganando a nós mesmos, achamos que nós vamos pecar, vamos fazer isso ou aquilo, vamos ser rebeldes contra o Senhor, vamos romper os limites e tudo vai ficar bem. Não é verdade. Ou eu vou fazer isso e nada de mal vai me acontecer, eu vou fazer e ninguém vai descobrir, ou algo nesse sentido. Isso não é verdade, não há nada oculto, disse Jesus, que não seja revelado. Então, atente para o seu fim, atente, olhe para as pessoas que estão vivendo, tomando as decisões que você está tomando, e veja essas pessoas mais velhas, qual é a vida delas, quais são as consequências na vida delas, e se atentar para o seu fim. Olhe para a Bíblia, olhe para as Escrituras Sagradas, veja pessoas que estão tomando as mesmas atitudes ou parecidas com a que você está tomando, e veja o fim dessas pessoas. Então, não pense que você está imune às consequências do pecado. Isso é um dos maiores enganos, e esse é o grande engano que Satanás usa com Adão e Eva. Vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão morrer, a mentira do diabo. Então, essa ilusão de que o pecado, a consequência do pecado não vai nos alcançar. Essa é uma grande ilusão, é uma ilusão que nós colocamos no nosso coração, é uma ilusão que as pessoas colocam no nosso coração, e muitas vezes nós gostamos disso, e é uma ilusão que o próprio diabo coloca no coração das pessoas, de que não vai, o pecado não vai te alcançar. Então, cuidado com isso para que você não caia nessa situação. E o texto vai dizer, versículo 13, foi por causa do pecado dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. E aqui está algo que os sacerdotes, os profetas, deveriam ser sal e luz, como a igreja. Como cristão, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quando os profetas e os sacerdotes não vivem a verdade, não pregam a verdade, não andam segundo a verdade, o que acontece é que há um apodrecimento do tecido social, há um apodrecimento espiritual, moral, político, econômico, tudo vai sendo deteriorado, tudo vai apodrecendo. Quando você tira o sal da carne, aquela carne vai apodrecer. Quando o sal perde sua força sobre aquela carne vai entrar em estado de putrefação. Então, a igreja precisa permanecer firme, o cristão. E aí entra o ponto da igreja viver a verdade, pregar a verdade, andar na verdade, andar na justiça, fazer o que é correto, né? Andar segundo a lei de Deus, também segundo a lei dos homens, vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus, sendo sal, sendo luz. E aí entra um papel fundamental, denunciar o pecado, chamar o arrependimento, mostrar o errado, dizer que aquilo não pode acontecer, se é um pai, uma mãe, e colocar limites sobre os filhos, dizer, não, meu filho, você só vai até aqui, daqui você não passa, tem disciplina. Enfim,
ser sal e luz. Tudo isso aconteceu, e não é a primeira vez que o livro diz isso. Praticamente em todo o capítulo, o texto vai dizer que o pecado dos sacerdotes e dos profetas, desses falsos sacerdotes, desses falsos profetas que se deixaram corromper, levou Israel à sua própria destruição. Então, nós precisamos olhar e ver que tudo isso produz um grande e um intenso sofrimento sobre a nação de Israel. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que é um capítulo que termina sem esperança. Não há esperança para o pecado, não há esperança para a destruição, para o cativeiro. Mas eu quero dizer para você que em Cristo você tem a esperança. O sangue foi derramado naquela cruz para o perdão dos seus pecados. O que temos que fazer diante do pecado é confessá-lo, não escondê-lo. O que temos que fazer diante do pecado é abrir o nosso coração e pedir perdão ao Senhor, nos aproximarmos dele. Geralmente a nossa tendência é fugir de Deus, é fugir da igreja, é fugir dos irmãos, é fugir do pastor. Mas o que nós precisamos de fato é correr em direção a Deus, a sua presença, ao seu amor, e também a igreja, ser acolhido, ser amado, ser abraçado. Você não será condenado, você não será humilhado, pelo contrário, você será amado, respeitado, cuidado, e ajudaremos você a vencer todo pecado na sua vida e que você possa permanecer firme e também depois ser instrumento da graça de Deus a outras pessoas. Que Deus te abençoe, meu irmão, te fortaleça e faça você um instrumento da glória de Deus. Faça você cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.